Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o terapeuta e hoje eu vou te falar a respeito do seu comportamento. Talvez você esteja vendo esse vídeo, você tenha fobia de elevador, medo de altura, fobia social, talvez você tenha algum outro problema e até esteja respondendo de forma automática de uma forma que esteja prejudicando você. Eu vou mostrar para você uma experiência que foi feita com um garotinho conhecido como Pequeno Albert, uma experiência muito polêmica que vai falar a respeito do seu comportamento. Essa experiência foi feita pelo behaviorismo, a psicologia comportamental. Esteja comigo que ao final do vídeo eu vou te falar de uma coisa muitíssimo importante também. Então, esteja comigo e vamos ao nosso conteúdo. Ok. A maldade que fizeram com essa criança também está acontecendo com você. Esse garotinho é conhecido como Pequeno Albert, mas para que você entenda o que aconteceu com ele, é necessário que a gente comece do começo. Então vamos ir para o início dessa experiência, o que aconteceu anteriormente, antes do Pequeno Albert. Nesse vídeo eu vou te responder as seguintes perguntas, as seguintes questões. Por que um experimento com um bebê assustado mudou a história da psicologia e pode revelar os segredos sobre os seus comportamentos automáticos? Será que seu medo de barulhos altos, aranhas e até mesmo falar em público ou outras fobias que você tenha, outros medos ou mecanismos automáticos que estejam prejudicando você ou alguém que está próximo a você? Será que isso tem relação com o caso desse garotinho? Você vai saber, vai conhecer o caso do Pequeno Albert e vai perceber se isso tem a ver com você. Você já ouviu falar no behaviorismo? Behaviorismo é a psicologia comportamental. Behavior é comportamento em inglês. Behaviorismo é a psicologia comportamental. E como que ela pode ajudar você a melhorar a sua vida e a alcançar o autoconhecimento, entender mais sobre os seus comportamentos e mecanismos automáticos, que provavelmente são as principais coisas que estão travando você na vida, fazendo com que você tenha medo daquilo que não precisava ter, fazendo com que isso te gere vários problemas ou para você ou para as pessoas que estão próximas a você. A gente vai precisar começar do começo, E o começo é uma experiência de um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. A experiência foi feita aí entre 1903 a 1908. Ivan Pavlov era um fisiologista russo que estudava o sistema digestivo de animais. Ele precisava, então, coletar material para a sua experiência, Ele precisava coletar aquela saliva dos animais porque era o material de estudo dele. Então, ele simplesmente fazia o quê? Para que ele conseguisse coletar o material, ele introduziu um caninho aqui em um cão e toda vez que traziam comida para o cão, antes que a comida fosse entregue, o cão salivava. Então ele conseguia coletar aquele material da sua experiência. Acidentalmente, em algum momento, ele percebeu que um sinal, um gatilho que foi introduzido no momento em que traziam a comida já era o suficiente para que o bichinho, o cachorro salivasse e ele conseguisse coletar o seu material de estudo. Então, preste bem atenção nessa imagem. Antes do condicionamento, existe um estímulo que chamamos de estímulo incondicionado, que é aquele que, de certa forma, vem de fábrica, é instintivo de nós seres humanos e dos animais também. O que vem de fábrica já vem com você, é inerente do ser humano. Quando você se depara com um alimento, se você está com fome, é natural que você salive. Assim também é com o cão. E a isso que não foi condicionado pelo homem, mas que vem da natureza, vai ser chamado aí de estímulo incondicionado. Comida é o estímulo incondicionado e o cão, ao se deparar com a comida, tem a saliva ali, acontece a salivação. E Ivan Pavlov consegue coletar o seu material de estudo, afinal de contas ele estuda o sistema digestivo dos animais. Antes do condicionamento,
que aconteceu? Ele percebeu que um estímulo neutro, ou seja, algo que não despertaria nenhuma reação fisiológica no bicho, não dava nenhuma salivação, tá? Não gerava nada. Porém, acidentalmente, em algum momento, ele começou a sinalizar toda vez que a comida era trazida. Por exemplo, né, se eu estou com o meu assistente, estou ocupado com o meu trabalho lá, toca um sininho, é hora de trazer a comida do cão. Em um determinado momento, ele percebeu que o cão começou a salivar, mesmo antes da presença da comida. A campainha, que era um estímulo neutro, ou seja, que antes não gerava nada, não gerava nenhuma resposta fisiológica, não fazia o cão salivar, ao ser associada à comida, que é o estímulo incondicionado, começou a fazer o cão salivar. E ele percebeu depois que não precisava mais da comida, bastava a campainha e o cão salivava. Bastava a campainha sem o menor sinal de comida e o cão reagia, o corpo do cão reagia, o sistema do cão reagia de uma forma como se estivesse presente ali com a comida. Esse estímulo agora, campainha e cão salivando, é o que a gente vai chamar de estímulo condicionado. Ou, vamos facilitar aqui dizendo que foi um estímulo construído. Tem aquele estímulo que já nasce com você, aquilo que já é da sua natureza. É natural que se estivermos com fome, iremos salivar na presença de comida. E podemos também criar estímulos. Incondicionado é o que nasce com você, condicionado é aquilo que foi criado. Entre a comida e o cão foi posto a campainha. E a campainha agora, toda vez que é tocada, o animal começa a salivar e o corpo do animal começa a reagir como se tivesse a comida. Em 1920, John Watson, um personagem da psicologia comportamental do behaviorismo, decidiu fazer uma experiência com um garotinho ficou conhecido na verdade como Pequeno Albert. O Pequeno Albert foi voluntário, né? A mãe dele permitiu que fizessem isso com ele, a mãe dele não sabia exatamente como seria feita a experiência, mas o que aconteceu primeiro, o Pequeno Albert não tinha medos de nada, né? Não veio por natureza dele com medos, como está na imagem, de bichos. Primeiro era apresentado bichos peludos, coelho, rato e outros animais, e o Pequeno Albert não tinha nenhum medo deles. A esses bichos, vamos dizer que é o estímulo neutro referente à campainha, nesse caso aí, nesse slide, ok? Neutro, porque não cria reações no Pequeno Albert. O Pequeno Albert entra em contato com os bichinhos e não sente nada, ok? Aí, atrás do Pequeno Albert, você está vendo uma figura de uma mão, uma sombra de uma mão com um martelo. Uma mão com martelo não bateu no garotinho. A mão com martelo foi para bater em alguma chapa de ferro para que produzisse um som muito alto. O som muito alto assustava o Pequeno Albert normalmente. O som muito alto fazia com que o Pequeno Albert tomasse um susto. O som muito alto é o estímulo incondicionado. É natural que nós sentimos medo de um som muito alto, né? É natural que nós venhamos com o mecanismo de susto de algumas coisas. Som muito alto é uma delas. O Pequeno Albert sentia susto, se assustava com som muito alto. O Pequeno Albert não se assustava com bichinhos peludos. O que John Watson fez agora? John Watson começou a apresentar os bichos e dar uma pancada em alguma chapa de ferro, alguma coisa que produzisse um som muito alto e fizesse com que o Pequeno Albert levasse um susto. E ele fez isso várias e várias vezes. Apresentava um bichinho peludo, pá! Som muito alto. Pequeno Albert levava um susto. Apresentava o bichinho peludo, pá! Pequeno Albert levava um susto.
Logo, depois de algumas tentativas, algumas vezes que fizeram isso, algumas repetições, não precisava mais do estímulo, não precisava mais agora do estímulo incondicionado, do som muito alto. Aquilo que era neutro anteriormente, ou seja, os bichinhos peludos que, quando puseram próximo ao pequeno Albert, ele não esboçou nenhuma reação. Agora, bastando o bichinho peludo se aproximar, o pequeno Albert levava um susto. Foi assim que John Watson acabou construindo uma fobia no pequeno Albert. Eles fizeram isso e perceberam que o pequeno Albert não tinha adquirido agora apenas fobia de um animal específico, mas de bichinhos peludos. Macaco, rato, coelho, cachorro e etc. A mãe do pequeno Albert retirou ele da experiência porque parecia uma tortura, antes que John Watson pudesse reverter aquilo, utilizando o mesmo mecanismo para poder remover aquela fobia. Vou repetir aqui. Não havia nenhum medo. Pequeno Albert não esboçava nenhuma reação negativa com os bichinhos. Depois de ser feito simultaneamente, apresentando os bichinhos e dando um susto no pequeno Albert, com um som muito alto, algumas repetições, agora, sem o som alto, o pequeno Albert começou a ter medo dos animais peludos. Depois você escreve aqui se ficou claro. E você? Quais são os seus medos? O que isso tem a ver com você? Aracnofobia, fobia de elevador, fobia social, fobia de dentista. Tem um medo muito inusitado que eu acabei conhecendo uma vez. Eu entrei em contato com uma pessoa que tinha esse medo, que era a fobia de umbigo. Por que as pessoas têm tantos medos? Por que você talvez tem tantos medos e tantas reações automáticas sem entender de onde que isso vem? Muitas vezes, trata-se de aquilo que hoje você tem medo era um estímulo neutro, porém, a sua mente, seu corpo associou isso a um estímulo incondicionado, ou seja, um medo inato que você tinha. A gente não vai falar, não vai se aprofundar dos mecanismos exatos que podem ter criado esse medo, mas é importante que você saiba que não só você, mas as outras pessoas, todos nós, reagimos a coisas às vezes sem saber exatamente por que reagimos. Vou aqui inventar uma história. Imagina que um garotinho, quando ele é pequeno, ele vê papai batendo na mamãe. E aquilo gera muito medo nele. Naquele exato momento, um passarinho canta na janela daquele garotinho. Anos depois, aquele garotinho começa a desenvolver fobia de aves. Ou começa a ficar muito irritado toda vez que ele ouve um passarinho cantar. Talvez ele nunca vá entender exatamente de onde que isso veio, porque aconteceu de uma forma em que ele não estava tão consciente assim. Ele estava prestando atenção no papai batendo na mamãe, sentindo muito medo. Passarinho cantou. E mais tarde ele acabou percebendo que se sentia irritado ou esboçava alguma reação negativa quando ouvia o passarinho. Nós estamos cheios desses mecanismos. Assim, nem todos nós temos fobias, mas podemos nos sentir irritados com coisas muito, muito, muito sutis. Alguns estímulos que podemos dizer que eram estímulos neutros e que facilmente podemos entender que se tornaram agora estímulos condicionados, por exemplo, uma música. Se um dia você estava apaixonado por uma determinada pessoa e você ouviu aquela música com ela, agora, meses, anos depois, mesmo afastado daquela pessoa, toda vez que você ouve aquela música, você sente talvez aquela sensação: abandono, traição, tristeza, saudade, não sei. O sino da igreja ou o sino do cemitério, que pode trazer memórias a você. E muitos outros gatilhos. Às vezes você não suporta uma determinada coisa e acredita que isso é seu. Eu sou assim, eu não suporto determinada coisa.
mas às vezes você está apenas respondendo a algo que aconteceu com você e que você não tem muita consciência a esse respeito. Eu espero que isso tenha ajudado você. Deixe-me aparecer aqui. Eu espero verdadeiramente que você tenha entendido alguns mecanismos que podem ser o fator principal daquilo que você sente como medo, fobia, das suas reações automáticas. E eu te convido para um próximo vídeo, onde nós vamos falar da memória procedural. Existem memórias que vamos chamar de memórias declarativas ou explícitas, que é aquilo que você consegue saber que lembra. E existem memórias implícitas, que é você lembra, mas não sabe que lembra. E aonde que isso é importante quando vamos estudar autoconhecimento, a saúde mental? Se você é psicólogo ou terapeuta, é importante que você saiba disso. Porque muitas vezes um paciente, ou você, ou eu, nós temos uma reação e ficamos buscando de onde que aquilo veio, achando que vamos encontrar alguma memória exata e entender finalmente de onde esse problema veio. Porém, muitas vezes pode se tratar de uma memória implícita, uma memória corporal. Ela não se apresenta de forma declarativa através de uma linguagem clara e racional. O meu corpo reage, ou seja, o meu corpo lembra daquilo, lembra daquele medo, lembra daquele abandono, lembra daquela tristeza, mas o meu corpo, mas minha mente, não entende de onde isso vem. Não tem pensamentos, inclusive, naquele momento. Vamos falar da memória explícita e memória implícita. De onde vêm os seus problemas que você não sabe de onde vem. De onde vêm os seus problemas que você tanto busca encontrar uma resposta e talvez nunca encontre, porque você está buscando através do paradigma errado, do ponto de vista errado. Eu quero que você não esqueça de me seguir aqui, se você chegou ao final desse vídeo. Deixa seu comentário aqui e qualquer coisa, tem links aqui ao meu respeito na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.